Deus, aplauda o Senhor uma vez mais. Glória a Deus. Feliz por ter a oportunidade de compartilhar com você a palavra de Deus mais uma vez. Tem alguém preparado para receber o que Deus tem para ele nessa noite? Tem que ter uma expectativa no nosso coração. A Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus precisam entender que Ele existe e que Ele tem recompensa para aqueles que buscam, Hebreus 11. E por falar em Hebreus, nós estamos nesse mês ministrando sobre Carta aos Hebreus. Nós estamos falando de fé. Você que não veio semana passada, perdeu, mas Deus é generoso com você e vai falar de fé com você nessa noite, vai enxertar a sua fé nessa noite, e você vai sair daqui dando saltos de alegria, porque aquele que tem fé, ele consegue agradar a Deus. A Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus, precisa crer que Ele existe. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje nós vamos falar precisamente disso, como agradar a Deus, e vamos entender que a fé, ela agrada a Deus. Deus se agrada da fé. Semana passada nós estudamos Hebreus 11, versículo 1 ao 3, nós lemos lá: ora, a fé é a certeza, diga certeza, não é dúvida, é certeza, viu gente? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Eu falei que fé é convicção baseada na visão que produz uma ação, porque a fé sem obras é? Então a fé é convicção baseada em uma visão que produz uma ação, porque a fé sem obras é morta. E hoje o nosso texto está em Hebreus, dando continuidade em Hebreus, os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso 4, se você quiser nos acompanhar. Nós vamos focar nesse único versículo hoje. Talvez é uma mensagem que todos devem ter ouvido, pregações a respeito, todos já devem ter ouvido falar de Abel e Caim. E diz o texto assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Vou ler de novo esse texto, para que ele entre e penetre no seu coração. Pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Nós vamos falar um pouquinho de Abel nessa noite. Todos sabem a história, Abel e Caim eram irmãos. E aqui, esse texto, ele nos mostra duas ofertas diferentes, e que uma foi recebida por Deus e a outra rejeitada, e nós vamos entender o porquê disso. Mas vamos dividir isso em três partes. Olha só, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então ele fez o sacrifício pela fé, ele ofertou. Pela fé, ele ofereceu a Deus um sacrifício. Coloca no seu ponto número 1. A fé, ela honra a Deus. A fé honra a Deus. Aqui nós vemos duas pessoas ofertando a Deus, e que uma foi rejeitada, a outra não. Então, você tem na sua folha o texto? Nós vamos ler esse texto para que você entenda um pouquinho da história. Gênesis capítulo 4, verso 3. Deve ter na sua folha de mensagem. Olha o que diz o texto, para que a gente entenda o contexto da coisa. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Eu vou repetir isso aqui para que você entenda. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Nós vemos dois irmãos, duas pessoas oferecendo a Deus algo, ofertando a Deus algo, porque quem tem fé, honra. Amém? Então, pela fé, ele oferece a Deus um sacrifício.
E chega ali diante de Deus dois sacrifícios diferentes. Por muitas vezes a gente se pergunta, por que Deus recebe um sacrifício e rejeita o outro sacrifício? Os dois não são sacrifício, os dois não são para Deus. E muitas vezes a gente não entende que a oferta em si, ela não tem valor para Deus. O problema não é a oferta, o ponto-chave não é a oferta em si, porque Deus é um Deus que tem todas as coisas. Amém? O ponto-chave da coisa aqui é a condição de cada coração que está ofertando a Deus. Deus não está preocupado com quantidade ou com o tipo de oferta em si. Ele está preocupado com a condição do coração daquele que está ofertando. Deus, em outras palavras, vou começar dizendo para você, Ele não está interessado em seu dinheiro. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Deus, Ele não está interessado no seu dinheiro. Dinheiro para Deus não é problema. Nos céus a Bíblia fala que nós vamos pisar em ruas de ouro. Ouro lá nos céus é jogado no chão para pisar. Amém? Dinheiro, Deus não está preocupado com isso, mas Ele está interessado na condição do seu coração. E aqui chega essas duas pessoas oferecendo algo para Deus, e eu vejo algo diferente nessas duas ofertas. O primeiro diz que passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. A diferença é que Abel, ele trouxe das suas primícias, o primeiro ele entregou para Deus. O outro talvez ele não entregou o que era o primeiro, ele entregou passado algum tempo, ele trouxe uma oferta para Deus. Mas Abel teve o cuidado, já que ele estava honrando a Deus com a sua oferta, ele teve o cuidado de trazer a primeira parte, as suas primícias. Nós precisamos entender isso, que Deus ele não está interessado em resto, até mesmo porque Ele não está interessado em quantidade. Olha só, a Bíblia, se você começa a analisar, você vai entender o que eu estou falando. A Bíblia fala que Jesus um dia, olha a cena, Jesus, isso está em Marcos, Jesus, ele senta de frente para o lugar, num templo, num lugar onde as pessoas colocavam a oferta. E ele senta ali e começa a observar as pessoas a ofertarem a Deus. E ali a Bíblia diz que muitas pessoas, muitos ricos estavam colocando grandes quantidades nessa oferta. Amém? E Jesus sentado observando, imagine a cena. Jesus sentadinho, de frente para a caixa da oferta, e chegou o momento das ofertas, as pessoas iam e colocavam grande quantidade. E Jesus observou isso, porque o texto fala isso, que ele viu que pessoas estavam colocando grandes quantidades de oferta. E aí vem uma viúva e coloca 2 moedinhas quase insignificantes. Ela deve ter dado prejuízo para o templo. Só o que gasta, talvez, de envelope, de registrar essas ofertas, ela quase que deu um prejuízo. Mas era tudo que ela tinha. E Jesus, ele ensina ali uma lição para os discípulos. Olha, está vendo? Pessoas colocaram grandes quantidades ali, mas aquela mulher foi a que mais ofertou. Eles deram do que lhes sobravam, mas ela deu da sua pobreza, tudo o que tinha, e o que ela tinha era 2 moedas. A oferta dela, que foi menor, chamou mais a atenção de Jesus do que aqueles que colocaram grande quantidade. Jesus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com a atitude do seu coração. A adoração, ela não é exterior, ela é interior. Nós temos fé e honramos a Deus com o nosso coração, com aquilo que nós temos. Ananias e Safira também foram um exemplo. A Bíblia diz que naquela época a igreja era um pouco diferente da igreja de hoje, porque as pessoas se preocupavam com as necessidades uns dos outros. Quantos entendem o que eu estou falando? Hoje em dia não se vê muito mais isso, mas eles se preocupavam com as necessidades uns dos outros. E a Bíblia diz em Atos que eles começaram a vender as suas propriedades e levavam aos pés dos apóstolos, para que eles dividissem conforme a necessidade de cada um, de forma que ninguém tivesse necessidade na igreja. Se a igreja fosse assim hoje, precisamos tomar isso como exemplo, preocupar com as necessidades uns dos outros. E aí a Bíblia diz que Ananias, ele vendeu o terreno. Ele tinha um terreno, ele vendeu o terreno, só que ele reteve apenas uma parte. E foi ofertar para Deus o restante. E Deus rejeitou a sua oferta. Não pela quantidade, porque quantos entendem? Um terreno é caro. É como você vender um terreno de $100 mil e reter 2 mil, 3 mil, 4 mil. Uma pequena parte disso.
ainda continua sendo uma grande oferta, mas Deus, Ele não está interessado na quantidade, Ele está interessado no seu coração, na motivação do seu coração, na posição de honra a Ele, no seu coração. E Deus, Ele rejeita. A Bíblia fala que Deus rejeitou a oferta de Safira e Ananias. Então, não tem a ver com quantidade, tem a ver com a condição do nosso coração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje em dia não se pode falar muito de oferta, né? Temos dificuldade. Isso se dá por causa do mau testemunho de muitas pessoas, de muitos líderes, de muitas igrejas. Hoje não se fala mais em oferta. Quando se fala, poxa, está querendo dinheiro. Está na igreja para pedir dinheiro. Para viver do dízimo e oferta. Mas muitos não entendem que o dízimo e a oferta, elas são uma prova da nossa fé e da nossa honra a Deus. Nós não damos porque Deus precisa. Se você der ou não der, não importa. A obra de Deus não vai parar. Deus é que sustenta a sua igreja, Deus que sustenta a sua obra. Ele não depende de você. Mas esse princípio de dar, essa oportunidade de honrá-lo com os seus bens, é para o seu bem. Existe uma promessa nisso. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, verso 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros, não é com o resto, não venha com o último, ou com o resto para Jesus, porque Ele vai rejeitar a tua oferta. Honre a Deus, se quer honrá-lo, honre com as suas primícias. Olha só o que está dizendo. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E aí a resposta disso é: os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ele diz que se nós honrarmos Ele, com as primícias, com o primeiro, Ele vai fazer com que os nossos celeiros transbordem. Tem muita gente que não consegue prosperar, porque não entendeu esse princípio da honra com Deus. Se você não entender que você precisa honrá-lo, se você diz que tem fé, se nós dizemos que tem fé, e não aprendemos a honrá-lo com aquilo que nós temos, nós estamos perdendo a promessa que há nesse princípio. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não vim aqui para falar de dinheiro, de oferta. Talvez não seja dinheiro, talvez seja o seu tempo. Ofereça a Deus. É por isso que a gente começa o culto no primeiro dia, no começo da semana. Nós fazemos no sábado, mas tem gente que faz no domingo, primeiro dia da semana. Nós ofertamos a Deus o primeiro. Não queremos dar para Ele o resto, queremos dar o primeiro. E Deus é honrado quando nós fazemos isso. A nossa fé, ela honra a Deus. Então nós precisamos aprender esse princípio tão importante. Honre a Deus com seu tempo, com seus recursos, honre a Deus com tudo que você tem, e Ele fará com que os seus celeiros transbordem. Amém, gente? O texto continua dizendo, a segunda parte, olha, pela fé ele foi reconhecido como justo. A fé gera um relacionamento com Deus. Coloque no seu ponto número 2. Fé gera um relacionamento com Deus, porque pela fé ele foi reconhecido por Deus como justo. Abel, por causa da sua fé, ofertou, e Deus o recebeu como justo. A nossa fé, a nossa atitude de honra com Deus, ela faz o nosso relacionamento com Deus. Porque ninguém gosta de estar em um lugar onde não é honrado. Quantos entendem isso? Ninguém gosta de estar em um lugar que não é bem recebido. É ou não é? A nossa fé, a nossa atitude de honra, ela produz um relacionamento com Deus. Ela produz laços com Cristo. Mas Ele só está em um lugar onde Ele é honrado. Não queira receber Ele de qualquer jeito. Não queira recebê-lo sem honra. Porque Ele não gosta de estar em lugar que não é honrado. Precisamos aprender o princípio da honra com Deus. Então a fé gera um relacionamento com Deus. Porque sem Deus é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não temos como ter um relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível receber algo de Deus. Sem fé é impossível caminhar com Deus. Porque nós estamos caminhando com Deus que nossos olhos
físicos não conseguem enxergar. É por fé que nós caminhamos. A Bíblia diz que nós temos que caminhar por fé. É caminhar com a convicção, baseada em uma visão, que produz uma ação da nossa parte. Você não anda com alguém que você não acredita. Fé é simplesmente acreditar o que Deus é. Fé é simplesmente reconhecer que Deus é Deus e o que Ele promete, Ele cumpre e que Ele nunca volta atrás na sua palavra. Deus não é como nós, que é flexível na sua palavra, que fala uma coisa e amanhã diz outra. Deus, Ele é firme no que diz, tanto é firme que Ele escreveu tudo o que Ele disse. Está tudo escrito na palavra. Tudo que Deus diz. Já pensou se escrever tudo que você já disse e prometeu? Já pensou se escrevesse num livro, como foi com Deus, tudo que você já prometeu na sua vida? Tudo que você já prometeu e não cumpriu, mas Deus não, tudo que Ele promete está escrito aqui, para provar que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele é firme na sua palavra. Quantos relacionamentos destruídos por causa da variação, porque não somos firmes na nossa palavra? Como é que você gera um relacionamento com um cônjuge, por exemplo, que você não confia? Que não tem palavra? Como vivemos em um relacionamento onde nós não confiamos? Para se ter um relacionamento precisa de haver confiança. E muitas vezes essa confiança é quebrada porque nós não temos firmeza na nossa palavra como Deus. Relacionamentos quebrados por causa da firmeza na palavra. Tudo é quebrado na família, no relacionamento, na igreja, no trabalho, porque não somos firmes em nossa palavra. A Bíblia diz, seja seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso provém do maligno. Mas Deus, Ele é firme na sua palavra. Nosso relacionamento com Deus é gerado por meio da fé. Fé. Para caminhar com Deus, querido, você precisa fé, você precisa acreditar que Ele existe e que Ele promete aquilo que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Isso se chama fé. Esse relacionamento com Deus é que nós precisamos. Vamos dar continuidade no texto. Embora, olha só o número 3, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Você já viu alguém morto falar? Esse fala por meio da fé. Coloca no seu número 3, a fé constrói um legado. A sua fé, ela vai construir um legado. Abel, depois de morto, está falando comigo e com você. Gerações futuras estão ouvindo acerca da fé de Abel. Se você ler Hebreus 11, os heróis da fé, você vai ver pessoas ali que marcaram a sua geração e a geração futura. Até hoje nós ouvimos desses homens, grandes homens e mulheres de fé. Eles impactaram a sua geração por causa da sua fé. Construíram um legado por causa da sua fé. A sua fé, querido, ela vai impactar não somente a sua vida, mas gerações que virão depois da sua. A sua fé, ela vai impactar gerações futuras. Amém? A sua fé não impacta apenas a sua geração, ela impacta gerações futuras. E foi assim com Abel. A nossa fé em Deus, ela constrói um legado. Agora a pergunta é, qual legado você está deixando? Que legado você quer deixar para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos? Uma coisa nós aprendemos e entendemos, que sem fé é impossível agradar a Deus, que sem fé é impossível ter um relacionamento com Deus. Eu não sei o que você procura na igreja, eu não sei o que você procura em um culto, mas eu quero dizer algo para você. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível caminhar com Deus, é impossível ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos de fé, que a nossa fé, ela seja uma inspiração para as pessoas que nos rodeiam e para gerações futuras.
Que você e eu possamos construir um legado por meio da fé. Que a nossa fé ela seja forte o suficiente e deixe um legado para as próximas gerações. Que quando falem de você, falem de um homem de fé, de uma mulher de fé. A Bíblia fala que muitos desses, em Hebreus 11, os heróis da fé, morreram esperando a sua promessa. Mas morreram crendo, morreram acreditando, morreram com fé. José, eu amo a história de José do Egito, que quando ele estava prestes a morrer, a Bíblia diz que ele falou, olha só, eu sei que Deus há de cumprir aquilo que Ele prometeu. Talvez eu não esteja mais vivo, mas eu digo para vocês, leve a minha ossada quando Deus retirar o povo, os hebreus do Egito em direção à terra prometida. Leve com vocês as minhas ossadas, porque uma coisa eu sei, não sei quanto tempo vai demorar, mas uma coisa eu estou certo, Deus há de cumprir aquilo que Ele prometeu. Abraão creu em Deus, mesmo diante das circunstâncias, nós falamos semana passada, mesmo diante das impossibilidades, mesmo não enxergando, mesmo não vendo como, ele escolheu crer que Deus é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, e a Bíblia diz que isso foi lhe imputado por justiça. A fé dele justificou ele. Que a minha fé e a sua fé possa te justificar diante de Deus. Que você possa entender que Ele é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Não é difícil ter fé, querido. Só olhar para o caráter de Deus, só olhar para a palavra de Deus. Não é difícil. Tem gente que como vou ter fé? Não, fé é simplesmente crer que Ele é Deus e que não volta atrás. Que Ele é fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Tanto é que deixou escrito, não é difícil ter fé. Quando eu olho para o caráter de Deus, para a pessoa de Deus, para mim é muito fácil ter fé. Porque não se trata de mim, se trata dele, o que Ele é. Ainda que os meus olhos não vejam, eu posso senti-lo. Eu posso vê-lo por meio da sua palavra, eu posso entender o seu caráter, a sua personalidade. Nós vemos isso tudo na palavra de Deus. É difícil ter fé em alguém que nunca falhou, em alguém que nunca voltou atrás naquilo que disse, alguém que nunca deixou de cumprir aquilo que Ele prometeu. Como é difícil ter fé nesse Deus. Um Deus que cuida, um Deus que nos sustenta, mesmo sabendo que não somos merecedores. Um Deus generoso, que está sempre presente, que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Um Deus que abriu mão, veio à terra, se tornou a sua própria criação, se esvaziou, se humilhou, tomou forma de servo. É difícil crer num Deus desse, um Deus que ama incondicionalmente. Não é, querido. Que a sua fé ela possa inspirar as outras pessoas. Que o seu relacionamento com Deus construa um legado, e você deixe um legado de fé para as próximas gerações que virão após você. Fique de pé no seu lugar. Nós já estamos chegando ao fim. Por meio da fé, Abel ainda fala. Por causa da fé, Abel continua falando. Ele falou no seu tempo e continua falando nos dias de hoje e continuará falando nas próximas gerações. Esse homem deixou um legado, querido. Talvez semana que vem nós vamos falar de Enoque. Enoque que andou com Deus por causa da fé que ele tinha. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele agradou a Deus de forma que Deus o tomou para si. Sem fé é impossível ter um relacionamento com Deus. Eu não sei o que você está à procura. Se você está à procura de uma religião, não é necessário muita fé para isso. Se você está à procura de uma religião, não precisa de muita fé para isso. Mas se você está à procura de Jesus, de um relacionamento com Ele, isso é construído, é gerado por meio da sua fé. Amém, igreja? Tenha fé. Tenha fé. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Deus santo e poderoso, como é fácil crer em Ti, Senhor. Como é fácil crer em Ti, Pai, pois o Senhor nunca falhou, Pai, nunca falhará, meu Deus.
O Senhor é tão fiel naquilo que promete, naquilo que disse, Senhor. Pai, o Senhor não é como homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus. O Senhor sempre foi firme na Tua palavra. A Tua palavra é a nossa garantia. A Tua palavra é a nossa garantia, Senhor. É por isso que cremos, ó Pai. É por isso que cremos. Sabemos que Tu és fiel. Tu és fiel. Existem pessoas aqui nessa noite, ó Pai, que talvez esqueceram dessa fidelidade de Deus. Pessoas aqui nessa noite, talvez que estejam sem esperança, por verem o tempo passar, como Abraão. Depois de uma promessa, passa ano, entra ano, e muitas vezes nós nos enfraquecemos, desanimamos, Senhor, nessa caminhada. Nos esquecemos da Tua palavra, Senhor. Nos esquecemos que o Senhor tem compromisso com a Tua palavra, Pai. Deus, fortaleça esse coração nessa noite. Fortaleça, Senhor, vai de encontro a esse coração que está desanimado, que está sem esperanças, ó Pai, que se esqueceu das Tuas promessas, ó Pai. Vai de encontro a essas pessoas nessa noite. Toca, Senhor, cada coração, enxerta fé, Senhor, enxerta ânimo, Senhor. Traz de volta os sonhos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Traz de volta a confiança, Senhor. Deus, estabelece um relacionamento com cada pessoa que está aqui nessa noite, por meio da fé, Senhor. Estabeleça, Senhor, um relacionamento de intimidade, de caminhar lado a lado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tudo que nós precisamos é fé, mais fé, Pai. Pois sem ela é impossível Te agradar, Senhor. E a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé, meu Pai. Dá-nos uma fé abundante, Senhor. Dá-nos uma fé extravagante, Senhor. Dá-nos uma fé cheia de obras, ó Pai. Nos ajude a caminhar naquilo que cremos, Senhor. Nos ajude a caminhar conforme aquilo que cremos, ó Pai. Que a nossa fé não esteja apenas esperando, nossa fé não seja apenas passiva, que a nossa fé seja agressiva, ativa, que nós possamos caminhar com convicção, meu Deus, que o Senhor há de cumprir aquilo que prometeu, Pai. Fortaleça cada coração desanimado nessa noite. Fortaleça, Senhor, o oprimido nessa noite. Levanta aquele que está caindo nessa noite, Pai. Sustenta a nossa fé em nome de Jesus. Sustenta a nossa fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou fazer essa última oração. Você que nos visitou, Deus abençoe a sua vida. Você tem uma semana próspera, volte. Eu quero abençoar a sua semana e declarar e profetizar sobre você uma semana de muita fé, uma semana de garra. Se você entrou por essas portas desanimado nessa noite, sem esperança,